Nós sugerimos o tema Os Sete Eu Sou. E vamos explicar, do que se trata isso, porque é um assunto que é exclusivo do Evangelho de João. O Evangelho de João, diga-se de passagem, ele difere dos outros evangelhos, os evangelhos chamados sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque eles podem ser vistos por uma mesma ótica. A forma de abordar o conteúdo, as histórias, as passagens de Jesus são muito parecidas, as estruturas desses três evangelhos. E no caso de João, João já tem um evangelho voltado para o Cristo Jesus. É uma fala transcendente. Muitas vezes Jesus se pronuncia de uma maneira que exige um aprofundamento, uma interpretação mais avançada, e assim é o Evangelho de João. É o evangelho que o autor Pastorino chama de evangelho pneumático, porque pneuma quer dizer espírito, em grego. Então, pneumático é porque é o evangelho espiritualizado. É um jogo de palavras só para ajudar a gente a memorizar, não é? Mas essas passagens do Eu Sou, elas estão todas reunidas no Evangelho de João. São 7 passagens, são bastante peculiares e, na verdade, Jesus usou essa expressão como Cristo de Deus para ensinar o caminho de nossa unificação com o Pai, nossa unificação com Deus. Então nós vamos explicar isso com mais calma. Então ele declara eu sou e em seguida a essa expressão vem conceitos que, para serem compreendidos na sua profundidade, exigem então que nós estudemos autores que fazem interpretações especializadas, sejam eles encarnados ou desencarnados, para nos ajudar a compreender o alcance dessas afirmativas de Jesus, ou do Cristo. Então nós vamos analisar cada uma delas para descobrir que realmente, se nós desejamos de fato progredir para Deus, a caminho da luz, é preciso recordar e assimilar as palavras do Cristo que estão registradas pelo próprio João, no capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a nossa aproximação de Deus, ela jamais será feita por preferência divina, por nos afeiçoarmos a determinada religião, essa ou aquela religião, ou por algum processo automático após a desencarnação, que muita gente pensa assim, Morreu, vai encontrar com Deus. Não é bem assim. Nós vamos nos avizinhar do Pai por uma sintonia vibracional que requer o avanço, o progresso moral do espírito, de sorte que ele fique plenamente alinhado com a lei de justiça, amor e caridade. Aí nós fazemos a seguinte pergunta nesse ponto: Jesus e Cristo são a mesma entidade? Bem, uma forma de enxergarmos essa condição é considerarmos Jesus a personagem, o homem, e Cristo a força cósmica, o espírito que manifestava através daquele homem. Então essa força cósmica crística, ela está em tudo. Na verdade, ela faz parte de todo o processo da criação. Mas nós encontramos no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ele relatando que enquanto caminhava ele era acompanhado por André e Simão Pedro, e que em certo momento André, dirigindo-se a Simão Pedro, anunciou, conforme está no versículo 41 do primeiro capítulo, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então Cristo tem um sentido de ungido,
simbolicamente o impregnado de Deus, permeado de divindade, ou seja, é o espírito que já está hiperevoluído, um espírito puro, que veio até nós para nos deixar aí uma série de ensinos, uma série de lições. Em João, no capítulo 8, versículo 58, o Cristo revela aos fariseus a sua origem ainda indecifrável para a humanidade, quando ele diz assim: em verdade vos digo, antes de Abraão ter nascido, eu sou. Ou seja, Jesus aí estabeleceu uma dimensão distinta entre a sua filiação consanguínea, limitada no tempo, que é Abraão, e uma dimensão transcendente da verdadeira filiação paterna. Muito bem, dito isso, vamos então ver as passagens que são o foco do nosso estudo, onde exatamente elas se encontram no Evangelho de João, para que a gente possa então encadear o nosso pensamento. Vou ler aqui as 7 passagens, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição da vida, ou o ressurgimento da vida, o caminho da verdade e da vida, e a vinha verdadeira. Então são esses os 7 eu sou. Vamos começar com eu sou o pão da vida, que João registrou no seu capítulo 6. Vamos ler aqui os versículos 35 e 40. Não vamos ler todos, porque senão toma um tempo muito grande a gente abarcar todo o conjunto de versículos que gira em torno dessa expressão. Falou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim de modo algum terá fome, e o que crê em mim nunca jamais terá sede. E no versículo 40, sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, essa frase nós vamos fazer uma outra tradução, que essa tradução, da forma que nós lemos, está muito católica. Vamos fazer uma interpretação mais espírita. Porque esta é a vontade do que me enviou, que todo o que contempla o Filho e nele confia, tenha a vida imanente e não a vida eterna, é a vida imantada com o Pai, e eu o elevarei na etapa final, ou seja, no momento da evolução espiritual, nós receberemos esse auxílio. Diga-se de passagem que nesse nosso canal Marcelo Orsini Espiritismo BH, nós temos um vídeo exclusivo somente sobre essa passagem do pão da vida. Prosseguindo então, antecede a esse momento, o momento que Jesus pronunciou eu sou o pão da vida, a primeira multiplicação dos pães, porque são 2 multiplicações dos pães. Então, imediatamente após essa multiplicação dos pães, o que aconteceu? As pessoas passaram a seguir Jesus, seguir no sentido de se deslocarem fisicamente até ele, porque desejavam sustento, sem ter que trabalhar, desejavam alimento material, sem precisar se esforçar, e não por causa das demonstrações do Cristo, através de Jesus. Então Jesus já havia esclarecido aos judeus, no versículo 32 desse capítulo, ele havia dito: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, querendo mostrar que há uma diferença, entre o pão de Moisés, que era um alimento material e transitório, que sustenta o corpo por um dia, que é perecível e que desaparece. Ou seja, não se tratava do pão duradouro, eterno, perene, dado pelo Pai. O verdadeiro pão do céu. Abrimos um parênteses aqui para uma passagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 173,
intitulado O Pão Divino, quando Emmanuel diz assim: templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, sacerdotes passam. É preciso encontrar o pão espiritual, aquele que desce do céu, alimento divino e eterno, que cai do celeiro inesgotável de Deus através das palavras dos espíritos mais evoluídos que nós outros. Então nós vemos aí a diferença entre o pão material e o pão alimento espiritual, que era o que o Cristo Jesus estava distribuindo. Então o Cristo se preparava para transmitir um novo ensinamento, né? O caminho para a unificação da criatura com o Criador. E Jesus então diferencia, portanto, essas duas espécies de alimento, o transitório para o corpo físico, o espiritual, que sustenta perenemente o espírito, e é para esse pão que será dado pelo Cristo que devemos dirigir os nossos esforços, pois ele nos faculta a imanência, a imantação, ou seja, a união com o Pai que em todos habita. Porque o caminho para Deus não é externo, o caminho para Deus é no íntimo, onde Deus se encontra de fato, presente na centelha divina do nosso ser, que está então no âmago dos nossos espíritos. Vamos recordar que Lucas registrou no capítulo 17: o reino de Deus não vem com aparência exterior, está entre vós. Então essa construção do reino de Deus, que é a elevação pelo progresso moral, ela precisa ser feita por nós mesmos, e nós vamos encontrar Deus e seu reino no nosso íntimo, e não fora como se imaginava. Muito bem, então João, no capítulo 6, versículo 35, disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim de modo algum terá fome, o que confia em mim nunca jamais terá sede. Ou seja, o sustento da vida, a base da vida, a centelha da vida, a substância da vida, que vem a mim, ou seja, que se liga a mim, que se conecta em pensamento e em vibração comigo, com o princípio divino que em nós habita. Então, quando nós fazemos essa conexão pelo pensamento e pelo sentimento, nós imantamos com o Cristo. E aí nós começamos a vivenciar o reino. Jamais terá fome, como disse Jesus, porque estará saciado para sempre. Porque ao se ligar ao Cristo em pensamento, assimilando os seus ensinos, a criatura supera todas as suas dificuldades naturais, com fé, com esperança, e quanto mais progride moralmente, mais forças reúne para os embates da vida. Portanto, não se trata mais da fome transitória da matéria, mas da fome, do desejo por superação, a fim de nos erguermos cada vez mais. Então, quanto mais aprendizado nós recebemos, maiores as nossas responsabilidades. Enquanto Jesus ensinava, alguns discípulos preferiram se afastar dele. Mas Pedro questionou sabiamente, como está em João 6,68. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Porque, de fato, somente no Cristo nós encontramos os roteiros definitivos para a vida eterna, ou para a vida de imanência com Deus, que é a melhor tradução dessa palavra. Em vez de eterna, vida imanente, vida de ligação. Razão de ter dito, no versículo 40, esta é a vontade do que me enviou, que todo o que contempla o Filho e nele confia, tenha a vida imanente, e eu o elevarei na etapa final. Muito bem, vamos agora para o segundo eu sou a luz do mundo. João registrou isso no capítulo 8, versículo 12. Então Jesus falou-lhes de novo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E lá no versículo 19, ele disse: eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não vedes nem a mim, nem a meu pai. Se me visseis, também veríeis meu pai. Vamos explicar isso, né? Primeiro,
Em João, no capítulo 1 de João, primeiro capítulo de João, início do Evangelho de João, versículo 4, está dito: nele, ou seja, em Deus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então o Cristo afirma que ele é a luz que veio a este mundo. Estamos fazendo aí então uma analogia, né? Em João 8,12, quem seguir esta luz jamais andará em trevas, porque não é físico. Trata-se da evolução espiritual, não é uma luz física, é uma luz de entendimento, de avanço moral. Então o Mestre, Jesus, ele não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, um compromisso real de assistência contínua aos seus discípulos, aqueles que o seguem. Jesus não se reporta, portanto, a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Ele assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Mateus registrou, capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não há distinção, portanto, entre eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo, porque a essência divina é a mesma, tanto do Cristo quanto a nossa. Por isso mesmo, é possível a nossa própria cristificação, ou seja, nós podemos evoluir até nos tornarmos Cristos. E aí assim unificarmos-nos com o Pai, só que para fazer essa unificação nós temos que procurar primeiro o nosso Cristo íntimo, Cristo interno, aquilo que está divino em nós próprios e acendermos essa luz, fazer essa nossa luz brilhar através das nossas ações e pensamentos. No versículo 14, João anotou: sei de onde vim e para onde vou, palavras do Cristo, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Então não é Jesus falando, é o Cristo, é o Espírito puro evoluído. Que noções poderiam ter os judeus sobre ele, que estava ainda se revelando nesse momento, né? Até hoje a compreensão do Cristo, ela transcende as nossas esferas intelectivas, pois a nossa percepção espiritual da divindade é muito limitada. E mais adiante no versículo 15, ele disse: vós escolheis segundo a carne, eu não escolho ninguém. Então o vulgo, ou seja, o homem comum, geralmente discrimina e escolhe de acordo com as aparências do corpo físico, com a beleza, com a elegância, com as maneiras, com as atitudes, com o modo de vestir, com o modo de falar. Mas os mestres, os sábios, de modo geral, eles não escolhem ninguém. Eles apenas aguardam e acolhem os que espontaneamente os buscam, que é o caso de Jesus. Então, Jesus não nos escolhe. Nós é que temos que escolher Jesus e procurarmos nos aproximar dele. Aí no versículo 19 vem a pergunta: onde está teu Pai? Jesus responde: não vedes nem a mim nem a meu Pai? Se me visseis, também veríeis meu Pai. Não se trata de visão física. A centelha divina que está em nós, ela só pode ser vista, só pode ser percebida através da evolução espiritual que é alcançada com trabalho, com reforma íntima, com perseverança, com esforço por cumprir a lei até o último iota, como anotou Mateus no capítulo 5, versículo 18, no Sermão do Monte. Então, só com a unificação entre o nosso eu profundo, a nossa centelha divina, a nossa parte divina, digamos assim, do nosso ser, só com essa unificação e o Pai, nós vamos conseguir ver o Cristo experimentalmente. Bom, vamos seguir adiante. Estamos notando que é um estudo muito espiritual, né? Esse de João. Eu sou a porta das ovelhas. Isso está em João 10,
Vamos ler o versículo 7. Disse então Jesus de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram em meu lugar são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagem. Muito significado aqui nessas palavras. Vamos ver. Então, é uma comparação pastoril, que opõe a situação do pastor num curral e do ladrão que vem roubar. Segundo o costume da época, na Palestina, o rebanho era recolhido à noitinha num aprisco, enquanto os pastores iam dormir, só ficando de guarda um porteiro. Pela manhãzinha vinham os pastores buscar suas ovelhas e faziam isso emitindo cada um grito, né? Um som gutural próprio, que era reconhecido pelas ovelhas, ou seja, as ovelhas conheciam a voz do seu pastor e o seguiam para as pastagens frescas, né? Bem próximas do seu guia. Então, o nosso Cristo íntimo, nosso Cristo interno, essa parte divina nossa, nosso eu profundo, é a porta pela qual nos chega a voz do pastor, que é o Pai. Ou seja, se nós não estivermos ligados nas coisas do íntimo, nas coisas superiores, com um padrão vibratório mais alto, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Pai, porque ela vem através dessas ondas sonoras elevadas. Então, é através dessa voz do Pai que nós vamos atingir a unificação com Ele através de uma sintonia perfeita. Como quando a gente antigamente nos rádios que tinha o dial, né? A gente rodava lá o dial, o ponteiro encontrava a rádio, dava ressonância, pronto, aparecia o som da rádio imediatamente. Então é através dessa sintonia perfeita entre quem transmite e quem recebe a transmissão. Então, simbolicamente, meus irmãos, minhas irmãs, o mundo está repleto de portas enganadoras. Tais portas oferecem entrada, mas elas não oferecem saída. Elas não oferecem solução. É aquela história da porta larga e da porta estreita que Jesus nos preveniu, né? Então o Cristo, porém, ele é a porta para a vida abundante. Com ele nós nos submetemos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz nós aceitamos a existência como aprendizado e como serviço, e em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Então não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto à mansidão, ternura, para a gente atingir o reino divino. É preciso que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e guarde essa direção, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, que são as outras portas que se abrem para nós, a eclodirem nas margens do caminho. Jesus havia dito, né? Largas são as portas da perdição, não é? Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, ou seja, do que é externo, mas sim porque as ovelhas imprevidentes, ou seja, nós próprios, transpõem barreiras naturais, cercas, e de forma que estão surdas à voz do pastor. Entramos por portas que não deveríamos entrar, ou estamos cegos com relação às saídas justas. A gente entra por uma porta e não encontramos mais a saída justa, porque às vezes a saída justa, né, para um problema, ela exige muito sacrifício e nós não queremos nos sacrificar, seja por orgulho, vaidade, egoísmo. Então aí nós não encontramos as pastagens que a gente poderia ter adiante de nós. Então, quantas ovelhas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, que é uma figura, né, para a gente imaginar, porque estão fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos e se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência.
Então o lobo representa aquele que vem atacar a ovelha, não é? Mas muitas vezes a ovelha fica fascinada por um atrativo material, passional, abre aquela porta, abre portas da obsessão também, e aí ela se perde e não consegue encontrar o caminho de volta. Então, quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Esquecem a porta a ser atingida e quebram as disciplinas benéficas e necessárias para entregarem-se ao lobo devorador. Vamos para o seguinte? O quarto eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham abundante. Eu sou o bom pastor. O bom pastor aplica sua alma sobre as ovelhas. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Estas devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. Já ouvimos isso, né? Um só rebanho, um só pastor. Jesus pretendendo que haja essa união com o seu pensamento no caminho evolutivo. Então ele pretende trazer as que não estão agora no seu rebanho. É muito interessante essas anotações de João, não é? Então o pastor é o guia espiritual. Enquanto o mercenário foge, abandona as ovelhas ao ver o lobo, o pastor a elas se dedica, porque as ovelhas são de sua propriedade e ele as ama e as conhece uma a uma, pelo nome. Há outras que não são desse aprisco e é necessário reuni-las para que haja um só rebanho, um só pastor. O bom pastor, que governa o conjunto das ovelhas, que vive nelas e por elas, que delas cuida e ama, ele é a alma-grupo de todo o rebanho, ele é a cabeça de todo o corpo. É um pensamento de uma união. Então o Cristo é esse bom pastor, porque ele governa todas as ovelhas, que somos nós, que a todas conhece, que aplica ele a sua força sobre cada uma delas, cada um de nós, no momento oportuno. No momento oportuno nós recebemos o aguilhão da vida para a gente evoluir. E quando começam a agir por si, ou seja, elas começam a se perder, abrir portas que não deveriam abrir, o Cristo recolhe esta força para permitir que trabalhem pessoalmente em sua própria evolução. Ou seja, eu vou expressar melhor o português. Quando elas começam a agir por si, recolhe esta força crítica, para deixar que as ovelhas trabalhem pessoalmente a sua própria evolução, por esforço próprio. É indispensável trabalhar sozinho e assumir a responsabilidade plena dos atos. O objetivo é esse: um só rebanho, um só pastor. Então o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Trata-se simbolicamente do quê? O ladrão da nossa personalidade, da nossa personagem, vivendo a matéria com o peso da matéria, as sensações com os seus gozos, as emoções com o nosso descontrole, com as nossas paixões, o nosso intelecto rebelde, analista, discursivo, que fica comparando e julgando. E também esse intelecto é chamado de Satanás, é o antagonista, ou de diabo, é o adversário. Nós somos o antagonista de nós mesmos. Nós somos o próprio adversário, o adversário à evolução, à nossa evolução. Às vezes nós somos o próprio ladrão da espiritualidade. E Jesus ainda diz assim: eu vim para que elas tenham vida e tenham abundante. Então, se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. São os valores reais. Emmanuel diz que, abre aspas, no jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Repetindo, no jogo de forças exteriores, o que está fora de nós, jamais encontraremos a iluminação necessária. Nós temos que buscar a iluminação num caminho para dentro.
Então encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, mas para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Devemos lembrar o afastamento de Jesus, que uma ave, quando ela está cuidando dos filhotes no ninho, em determinado momento, ela percebe que os filhotes já têm condição de alçar voo por conta própria. Então, o que essa ave faz? Ela deixa de trazer o alimento e sai do ninho. E deixa que os filhotes arrisquem, para que eles aprendam por si, porque não tem como a ave ensinar o filhote a voar. É a mesma coisa conosco. Nós temos que encontrar não o Jesus externo, o Jesus da imagem, o Jesus que foi crucificado, né? Geralmente Jesus é apresentado para nós morto, pregado na parede, na cruz. Nós precisamos do Jesus vivo dentro de nós, a nos comunicar conosco por essas vibrações divinas que nós mesmos vamos mergulhar através da oração e através da meditação e da reflexão. Eu sou o ressurgimento da vida. Algumas traduções, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, mesmo se morreu, viverá. E todo o que vive e crê em mim, certamente não morrerá. Ora, ressurgir, a ressurreição, é trazer de volta o que está morto, o que está esquecido, né? Então Jesus diz, eu sou o ressurgimento da vida. Através dele nós voltamos a viver, porque é uma força crística que todos nós possuímos, é uma força cósmica que está em nós. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Essa morte não é a morte física, é a morte espiritual, é a morte daqueles que estão estagnados no caminho do progresso espiritual. As pessoas que estão levando a vida só no campo, preocupadas com os assuntos materiais. Nenhuma importância para os temas espirituais, tampouco para a sua própria evolução moral. Então, essa é a condição do morto. Geralmente é a pessoa egoísta, só pensa em si, nada faz pelos outros. Nós encontramos, às vezes, muitos ateus que não são assim, são pessoas generosas, são pessoas que distribuem o bem, apesar de que não creem em Deus. Então, aqui nós estamos falando de atitude, é de vivenciar o evangelho de amor, de caridade, não é? Então isso é que faz que o espírito esteja vivo. Então só o Cristo dá a luz e a esperança, só ele oferece as forças necessárias ao reerguimento do espírito. Então esse quinto eu sou fica por aí. Vamos para o sexto, muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns traduzem eu sou o caminho da verdade e da vida, que não está incorreta essa tradução, não. Olha só, aqui nós adentramos o capítulo 14 de João. E o capítulo 14 de João, ele faz parte do Sermão do Cenáculo. O Sermão do Cenáculo é um sermão que Jesus proferiu para os apóstolos, para os discípulos, em sala fechada durante a última ceia. Então é um sermão longo, ele abrange parte do capítulo 13, os capítulos 14, 15, 16, 17 de João. Tudo isso é o sermão do cenáculo. Por exemplo, aquele trecho do Cristo Consolador, o Consolador prometido, está lá dentro do sermão do cenáculo. Então aqui, em João 14, 1, está dito, não se turbe vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Pulando para o versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Aí Jesus dá essa resposta transcendente, porque Tomé estava imaginando coisas físicas. Aí Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conheceríeis também meu Pai, e agora o conheceis e o vistes.
Ou seja, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, não é que são a mesma entidade. É que Jesus é Filho de Deus, co-criador, plenamente ligado ao pensamento do Pai. Então somos um em pensamento, somos um em atitude, somos um em motivação, em elevação, em criação, em desenvolvimento, somos um. Esse é que é o sentido verdadeiro. Então vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Para que não advenha perturbação ao coração, é indispensável manter firme e inalterada essa união e a fidelidade com a divindade. Só através desse campo da fé, a fé verdadeira, que nós conseguimos isso, não é? Então, se ocorrer perturbação, vai haver um desligamento sintônico, vamos dizer assim, perder a sintonia com o Pai, através do nosso Cristo íntimo. Então o espírito entrará em colapso, animalizando-se nas mais perigosas emoções. Ou seja, nós perdemos a sintonia com Deus, e isso é fácil da gente recordar todas as vezes que a gente perde a cabeça com alguma coisa, que a gente se irrita, que a gente se desequilibra, ou sente ódio, ou medo, ou qualquer coisa assim que tira a nossa harmonia e tranquilidade, né? Nós estamos perdendo sintonia com o que é divino. Após unificar-se com o nosso eu profundo, e por meio deste, que é o caminho que se unificará com o Pai, que é a verdade e que é a vida. Então Tomé confunde Jesus, que é a personagem humana, com o Cristo, que é a força cósmica. E diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Ele estava pensando numa estrada, numa montanha, num rio, uma floresta que era para atravessar. Então o caminho não é fisiogeográfico. O eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu. O eu é o Cristo interno. Então a verdade e a vida são a meta, que não pode ser confundida com o caminho que as conduz. Sendo o Cristo cósmico individualizado em Jesus, e não a criatura humana Jesus, ele podia dizer, eu sou o caminho, porque era o Cristo que estava expressando, né? E não o homem Jesus. O homem Jesus teve a sua matéria desintegrada, mas o Cristo que manifestou através de Jesus, esse é o governador espiritual da terra. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade dos caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. O que significa essas últimas frases aqui? Que não é possível que o homem comum compreenda com facilidade todo esse mecanismo de evolução e de unificação com Deus que nós estamos explicando através do caminho para o eu profundo, para a nossa visão divina para dentro. Não é egoísmo, é uma ligação de sintonia com o que está divino em nós, com a nossa parte, vamos dizer, mais evoluída possível, não é? Então Emmanuel, no Vinha de Luz, no capítulo 175, intitulado A Verdade, ele diz assim, por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Emmanuel está dizendo o seguinte, até para a gente procurar a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar dessa prisão que a matéria nos faculta, né? Esse constrangimento de ficar reencarnando na matéria sem que a gente consiga evoluir para mundos mais etéreos, sem a prisão das sensações, das emoções e do próprio intelecto no nível nosso de evolução.
Então Emmanuel traz aqui que essas verdades, o que se chama de verdade nas igrejas dogmáticas, é uma verdade estagnada. Que as ciências têm verdades provisórias, porque a ciência evolui e o que era verdade uma época já se transforma porque novas descobertas vão sendo feitas e assim por diante. Verdades progressivas da filosofia, verdades convenientes da política. A política a gente sabe que é um assunto difícil, porque criam-se verdades discutíveis, né? Então, nós temos que encontrar um caminho para a verdade. O caminho precisa ser Jesus, mas não o Jesus pregado na cruz, morto. É o Jesus vivo nos mandando, através do Cristo, os ensinos mais evoluídos para que a gente possa assimilá-los e progredirmos também com a nossa própria cristificação. Finalmente chegamos no último eu sou. Eu sou a vinha verdadeira. Isso está em João, no capítulo 15. Então vamos lá, no versículo 1. Eu sou a vinha verdadeira e meu pai é o agricultor. 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que o Cristo diz. Sem mim nada podeis fazer. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos ordeno. Não vós me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos pus, para que vades e produzais frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai vos dê aquilo que lhe pedirdes em meu nome. Vamos lá, vamos voltar, né? Para a gente entender isso tudo aí. Eu sou a vinha verdadeira. A vinha verdadeira é a única digna desse nome, que vem representar o símbolo da sabedoria em toda a sua plenitude. Porque a uva, o vinho, ele tem um sentido de sabedoria. É uma interpretação quando surge a palavra vinho. Recordemos Maria nas bodas de Caná, a mãe de Jesus, quando ela procura Jesus para dizer o seguinte: eles não têm mais vinho, porque tinha acabado o vinho de ingerir, de sorver. Mas essa frase tem um sentido. A humanidade não consegue ir daqui para frente. Eles não têm mais sabedoria, precisa de você, do Cristo. Venha ajudar. Bonito esse sentido, né? Então a vinha verdadeira, ela é o símbolo da sabedoria em toda a sua plenitude. A videira, ela se expande por numerosos ramos e o agricultor, que é o pai, está sempre atento aos brotos que surgem. O pai, segundo Emmanuel, na mensagem à videira, capítulo 54 de Caminho, Verdade e Vida, o pai é a alma de tudo, a essência do universo. Para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Então, Jesus é a manifestação de Deus mais perfeita que nós conhecemos. Nós todos somos manifestação de Deus, mas nós somos manifestações imperfeitas. É como se a gente fosse o espelho tentando refletir o sol, mas nós somos o espelho torto, sujo, cheio de falhas, e Jesus é aquele espelho cristalino que reflete o sol, que é Deus, com perfeição. Então, quais seriam as condições para a união com Cristo? Que nós sejamos da mesma natureza, como os ramos o são da vinha. Nós temos que ter essa mesma vontade, a mesma natureza espiritual, que nós sejamos um só corpo com Ele, um só rebanho, um só pastor, e que Ele nos alimente com a sua seiva, a seiva dos ensinamentos. Nós precisamos ser alimentados por essa seiva. Aí ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Então compreendamos bem, não se tratava de Jesus e dos discípulos, ele falando, eu sou a videira, eu Jesus, e vós os ramos, os discípulos. Não, é o Cristo falando. O Cristo é a videira e o Cristo está em todos nós. E cada eu profundo, que é a nossa parte divina, de cada um de nós, é um ramo desse Cristo único,
um Cristo cósmico e indivisível, que está em tudo e em todos. Então a vida dos ramos é a mesma vida que circula no tronco. E assim a vida do nosso Cristo íntimo é a mesma vida do Cristo cósmico. Nós somos, se a gente puder usar uma expressão bem popular, farinha do mesmo saco, né, que a gente costuma dizer. Então no versículo 15, porque sem mim não podeis fazer nada. Quem somos nós no caminho evolutivo sem as orientações do Cristo? Como podemos nos libertar das nossas mazelas espirituais, dos nossos defeitos morais, se nós não tivermos a referência dourada, plena, sublime dos ensinamentos do Cristo Jesus? Então, grande parte das pessoas suspira por demonstrações espetaculares de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de várias confissões religiosas. Só esses é que estão cooperando com Jesus. Mas o Senhor está conosco em todas as posições da vida, e nós não poderíamos realizar nada sem o influxo de sua vontade soberana. Então esses que nós citamos, que estão no ministério da palavra, do altar, da tribuna, ou seja lá onde for, né, na literatura, eles têm apenas a função de serem intermediários do pensamento mais divino, mais nobre. E é preciso tomar muito cuidado para que esses intermediários não sofram o impacto do animismo, ou seja, a influência da própria personalidade deturpando a mensagem superior que vem do mais alto. Muito bem, então nós já estamos quase encerrando. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos ordeno. Isso é o jugo leve de Jesus, não é? Como é que Jesus falou? Vou tentar lembrar aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas o que importa aqui é que o jugo de Jesus é o domínio, e o domínio de Jesus é suave, ele é leve, porque nós não somos obrigados a ele. A gente é que pede esse jugo, pede esse domínio, e nós recebemos de boa vontade o apoio do Cristo Jesus. E ele diz, eu vos escolhi. O mestre nos escolhe de acordo com a nossa tônica vibratória. Como é que a gente deve fazer para saber se algum mestre nos escolheu como discípulos? É o seguinte, dediquemo-nos ao trabalho, ao serviço ao próximo, durante todos os minutos possíveis de nossa vida, e não nos preocupemos, porque quando nós estivermos maduros, vai chegar a mão desse mestre carinhosa e nos acolher em seu grupo, e assim já terá nos escolhido. Então, o nosso trabalho precisa ser um trabalho sem pretensões, um trabalho sincero, sem espera de retribuições, um serviço desinteressado e intenso, mesmo naqueles setores que a humanidade reputa humildes, e são requisitos que revelarão o adiantamento espiritual da criatura. Assim, meus irmãos, nós encerramos aí esses degraus, né? Os 7 eu sou. Tentamos traduzir de alguma maneira mais simplificada esse pensamento um tanto complexo que Jesus transmitiu, querendo mostrar para nós que o caminho da unificação com Deus é o caminho para dentro, é o caminho da sintonia vibratória com as coisas do Pai. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.